10 coisas que você não sabia que as plantas podiam fazer. Você acha que as plantas são apenas coisas verdes que usamos para comida e decoração? Pense de novo. As plantas têm vidas que você provavelmente desconhece totalmente. A humanidade cresceu ao lado de plantas, e estamos bastante acostumados a vê-los sentados ali, sem fazer muita coisa. Por isso, podemos ser perdoados por ver as plantas como objetos inanimados que não são capazes de nada além de crescer mais alto, ser comido e murchar. No entanto, os membros do reino vegetal são capazes de algumas coisas impressionantes. Vamos explorar alguns, certo? 10. Comunicação via raízes. As árvores são bastante discretas à primeira vista, galhos levemente soprados pela brisa, criaturas da floresta aninhando-se em seus troncos. Então você provavelmente ficaria pelo menos um pouco surpreso que a árvore dócil que estamos tão acostumados a ver provavelmente está tendo uma conversa completa sob seus pés. Pesquisadores descobriram que as plantas têm a capacidade de se comunicar com uma rede subterrânea formada por fungos. Essa rede de fungos serve a planta de várias maneiras. Um estudo descobriu que as plantas de tomate foram capazes de usar a teia do fungo para alertar umas às outras sobre a infestação prejudicial da praga. Outro estudo descobriu que as árvores conectadas através da rede de fungos podem transferir nutrientes umas para as outras. Suzanne Simard, da Universidade da Colômbia Britânica, encontrou evidências disso pela primeira vez em 1997 e também acredita que árvores maiores transferem nutrientes para mudas menores para ajudá-las a sobreviver. Não só isso, mas também podem minar plantas indesejadas, espalhando produtos químicos tóxicos através dos fungos. Em resumo, as árvores são capazes de enviar mensagens, compartilhar recursos e espalhar malware. Parece que o mundo das plantas tinha descoberto a internet muito antes de nós. Enviando um SOS, você pensaria que viver no meio de uma floresta remota dificultaria a chegada de ajuda quando necessário, mas esse não é o caso das plantas. Eles podem ser imóveis, mas definitivamente não são impotentes quando se trata de invadir insetos herbívoros. Algumas plantas têm uma linha de defesa bastante impressionante contra serem comidas. Quando sentem que estão sendo mastigadas, elas liberam um produto químico no ar que atrai o inimigo natural do inseto invasor. O inimigo avança e ataca o inseto, salvando assim a planta de ser devorada. Esta é basicamente a versão do reino vegetal de fazer seu irmão mais velho bater naquele garoto que rouba seu dinheiro do almoço. 8. A floresta feita de uma árvore só. A natureza é cheia de surpresas. Quando ela faz você acreditar que são necessárias várias árvores para fazer uma floresta, você é atingido pelo maior cajueiro do mundo, encontrado na cidade de Natal, Brasil, plantada em 1888 por um pescador local. Esta árvore cobre cerca de 7.500 metros quadrados e tem um perímetro de cerca de 500 metros. Isso é aproximadamente o tamanho de 75 quadras de tênis. O cajueiro de Natal atualmente detém o recorde mundial do Guinness de maior cajueiro do mundo. Então, o que torna esta árvore tão gigantesca? Tem dois traços genéticos incomuns que fazem com que cresça a essa dimensão. Por um lado, os galhos crescem para o lado em vez de para cima. A segunda anomalia é meio esquisita: os galhos que crescem lateralmente ficam tão pesados que tocam o chão. Mas em vez de apenas descansar ali, os galhos criam raízes. O ramo recém-raizado começa então a crescer para cima como se fosse uma nova árvore. Na época da colheita, estima-se que a árvore produza mais de 60 mil frutos de caju. 7. Pando. O gigante que se espalha. Pando é outro excelente exemplo de como a natureza pode mexer com sua mente quando se trata de suas ideias de como uma única árvore deve ser. Localizado na Floresta Nacional de Fish Lake em Utah, Pando assume a aparência de 47 mil álamos trêmulos. No entanto, os troncos são, na verdade, todos parte do mesmo sistema radicular gigantesco, o que significa que cada um é geneticamente idêntico ao próximo. Pando se reproduz assexuadamente simplesmente brotando novos troncos. Pando cobre 107 acres e pesa 6.615 toneladas. Estima-se que tenha pelo menos 80 mil anos, com algumas estimativas generosas colocando-o em 1 milhão de anos. Já foi considerado o maior organismo vivo do planeta. Mas esse título agora pertence aos tapetes fúngicos de 1000 acres do Oregon. Os álamos trêmulos têm esse nome porque as folhas tremem mesmo com a mais leve brisa. 6. As plantas podem cheirar. Quando pensamos em olfato apurado,
geralmente vem à mente animais predadores, como cães e tubarões. Normalmente, não associamos as plantas ao olfato, mas acontece que o olfato é mais um mecanismo de sobrevivência das plantas. De acordo com o botânico Daniel Chamovitz, as plantas podem dizer quando seus frutos estão maduros, quando uma planta próxima foi cortada ou quando seu vizinho está sendo mastigado por um inseto faminto. A videira espinhosa parasita pode realmente farejar plantas de tomate. Por esse motivo, os produtores de tomate não gostam muito disso. À medida que a videira cresce a partir de uma muda, ela sente a planta de tomate, cresce em direção a ela, envolve-se nela e lentamente suga a nutrição da planta de tomate. Como sabemos de fato que a trepadeira está cheirando o tomate? A bióloga doutora Consuelo Moraes montou um experimento onde ela colocou um pé de tomate falso e um vaso vazio de cada lado de uma trepadeira em crescimento. Não cresceu em direção a nenhum dos potes. No entanto, quando ela colocou uma planta de tomate real ao lado de uma trepadeira, a videira cresceu em direção a ela, mesmo quando o tomate estava no escuro ou escondido da vista. 5. As plantas sabem que horas são. Você pode estar ciente de que humanos e animais têm um relógio interno que nossos corpos operam, chamado de ritmo circadiano. Mas você sabia que as plantas também têm esse relógio? Isso significa que eles podem se preparar para certas horas do dia, assim como nós. Por exemplo, as plantas não reagem apenas à luz que aparece ao nascer do sol. Eles sabem que o nascer do sol está chegando e se preparam biologicamente para isso. Em um importante estudo, cientistas da Universidade de Cambridge descobriram que as plantas usam os açúcares que produzem para manter o tempo. Esses açúcares ajudam a regular os genes responsáveis pelo próprio ritmo circadiano da planta. Então, em certo sentido, acordar com as petúnias é tão válido quanto acordar com as galinhas. 4. Sem neve, sem trigo. Durante o inverno, se você passasse por um campo de trigo coberto de neve, esperaria que o trigo florescesse na primavera. Para uma certa variedade de trigo chamada trigo de inverno, a neve é essencial para sobreviver a invernos frios. Na verdade, pode ser ainda mais útil do que uma chuva torrencial. A neve ajuda o solo a reter a umidade e também isola o trigo e o solo contra o frio. Sem a neve, o frio danificaria as raízes da planta frágil, e as plantas murchariam e morreriam como se estivessem em clima quente e seco. Então, para aqueles de vocês que não sabiam que o trigo poderia prosperar por causa da neve, agora você sabe. 3. Eles podem ver. A ideia de uma planta que vê não é nova. No início do século XX, Francis Darwin, filho de Charles Darwin, sugeriu pela primeira vez que as plantas tinham células sensíveis à luz semelhantes a lentes. Essas células foram descobertas mais tarde e chamadas de ocelos, mas ninguém falou muito sobre isso depois disso. Então, em 2017, dois cientistas de plantas, Franciszek Baluski e Stefano Mancuso, apontaram que uma certa bactéria unicelular funcionava de maneira semelhante aos ocelos ao detectar luz. Eles sugeriram que, se os organismos de nível inferior pudessem funcionar dessa maneira, as plantas mais evoluídas provavelmente manteriam uma característica tão útil. Também há evidências recentes de que algumas plantas, como o repolho, produzem proteínas que sabemos que estão envolvidas na produção de manchas oculares. Estes são óleos extremamente simples encontrados em organismos unicelulares como algas. E depois há as habilidades simplesmente esquisitas das plantas que ainda não entendemos, como a trepadeira Bochylla trifoliolata assume as cores e a forma de sua planta hospedeira. Agora que a ideia de ver plantas está de volta em voga, as evidências a favor disso estão se acumulando. 2. Sentindo o perigo estranho. A planta única de foguetes marítimos é estranha o suficiente, com suas folhas carnudas e capacidade de crescer na areia da praia. Mas isso não é tudo para este parente da planta de mostarda. Ainda mais interessante é que os foguetes marítimos são bastante exigentes com seus vizinhos. Se um foguete do mar sentir que uma planta que cresce perto dele não está relacionada, então brotará raízes que sugam agressivamente os nutrientes do solo. Se a planta em questão é parente, então o foguete do mar se abstém de sua agressiva sucção de nutrientes. Bastante impressionante, visto que muitos membros do reino animal não conseguem reconhecer suas próprias relações. 1. Abelhas cafeinadas. Você conhece aquele vício diabólico de cafeína que mantém enxames de humanos entrando e saindo de cafés para obter doses regulares de café?
Acontece que as abelhas também são viciadas no material. Aparentemente, 55% das plantas com flores produzem cafeína em seu néctar. As abelhas são mais propensas a ir para o néctar com cafeína, e elas ficam muito animadas com isso. Em um experimento publicado na revista Current Biology, os pesquisadores encheram 2 recipientes com néctar e adicionaram cafeína a um deles. As abelhas que bebiam o néctar cafeinado eram mais propensas a realizar a dança do balanço para outras abelhas ao retornar à colmeia, que é essencialmente como elas contam às outras sobre a qualidade e a localização do néctar que encontram. O néctar cafeinado fez com que as abelhas dançassem mais vigorosamente, indicando que a qualidade do néctar era melhor do que realmente era. Isso não é surpreendente, já que muitos de nós usamos cafeína para pelo menos parecer entusiasmados com o trabalho. As plantas produtoras de cafeína provavelmente atrairão muitas abelhas, já que os visitantes das abelhas lhes dão críticas tão brilhantes, garantindo assim que seu pólen se espalhe. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e nos ajude a continuar nosso crescimento diário. Valeu!